nós temos poucos minutos aqui, né? Porque a hora está avançada. Então, eu quero sua colaboração. Obrigado, irmãos. Obrigado. Só esperar o último descer aqui para a gente ler a palavra. Amém? Gente, outra coisa. A campanha do quilo, a gente não tem nenhuma tonelada ali ainda, porque muita gente não estava nem lembrando, né? Então, a ideia é 30 quilos por célula. Mas se você quiser trazer 1 quilo hoje, você pode trazer. Nós queremos, a nossa meta ao longo do tempo aí é levantar no mínimo 9 toneladas por mês de comida. Tá certo? Então, hoje eu creio que a gente levanta umas 4 toneladas pelo menos, a primeira vez, umas 4, 5 toneladas, mas ali não tem nenhuma tonelada ainda não. Por quê? Porque a gente não estava lembrando, a gente não está acostumado, hoje é o primeiro dia, mas hoje à noite você traga. Então, líder de célula, se você puder já trazer da sua célula, você traga hoje à noite, porque nós queremos matar a fome das crianças dessa cidade. E também estamos matando a fome de muitas crianças no Haiti, porque nós estamos mandando comida para orfanatos no Haiti. Nós não vamos deixar crianças nessa cidade se prostituir e vender crack, e vender droga, porque não tem comida. Isso não. Nós temos que nessa cidade esse quadro mudar. Então a Igreja Unida, nós vamos fazer isso. Pelo menos 9 toneladas já ajuda alguém. Tá certo? Eu creio nisso, pelos cálculos que eu fiz, dá para levantar 9 toneladas tranquilamente. Mas hoje é o primeiro dia, nós estamos aprendendo ainda. Tá? Diz assim Apocalipse 3, versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 2. Eu falei 3? Vocês estão ligados, hein? Estão de parabéns, hein? Apocalipse 2, versículo 8 diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meus amados, esta carta é escrita a uma das igrejas da Ásia, a igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade muito linda, a cidade mais linda da Ásia. Ela era chamada de Flor da Ásia. Essa cidade fica a 56 quilômetros mais ou menos de Éfeso, que era outra cidade muito importante da Ásia, e que disputavam ali quem era a cidade mais proeminente. Havia um porto marítimo ali, e por causa disso a igreja de Esmirna estava numa cidade de grande importância econômica. Essa cidade também era uma cidade de grande força política. A sua aliança com o Império Romano era tão forte, a lealdade era tão grande, que ali o Império Romano investia grandemente, tinha aquela cidade como uma cidade estratégica. Aquela cidade também era uma cidade de grande nível cultural. Aliás, eles queriam tanto aparecer como cidade cultural, que eles tinham lá o desejo de serem chamados como a cidade de Homero, o grande poeta. Mas ninguém sabe se Homero nasceu ali mesmo, mas eles diziam que o poeta Homero havia nascido ali. Eles tinham naquela cidade um teatro que era o maior da Ásia Menor. Eles tinham uma biblioteca pública. Quanto aos esportes, Esmirna era um espetáculo. Ali aconteciam competições de altíssimo nível, competições atléticas de várias modalidades. Também temos que lembrar que nesta cidade havia uma grande quantidade de templos pagãos. Havia ali um templo da deusa Roma. Essa deusa era uma deusa em homenagem a Roma. Veja o vínculo de Esmirna com Roma. Era um grande templo, mas não só esse templo, tinha um templo a Cibele, um templo a Zeus, um templo a Apolo, um templo a Nêmesis, um templo a Afrodite, um templo a Esculápio, vários templos, ou seja, a cultura pagã, politeísta, dominava a cidade. Mas tem uma característica de Esmirna que nós não podemos desconsiderar.
Esmirna tinha um grupo de judeus muito influentes. E esses judeus não estavam aceitando o fato das pessoas se converterem a Jesus Cristo. Não estavam aceitando o fato das pessoas deixarem o judaísmo para viver uma nova etapa do próprio judaísmo, que alguns não aceitavam. Porque o cristianismo, na verdade, é o judaísmo continuado. Simplesmente, o cristianismo está dizendo que o Messias veio. E o Messias é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E alguns judeus muito hostis, eles faziam com que as autoridades perseguissem os cristãos. Perseguissem muito. Perseguissem para valer. Eles invadiam as casas dos cristãos, roubavam tudo, destruíam as casas. Essas pessoas não tinham muitas oportunidades de negócio. Essa cidade de Esmirna, que hoje fica na Turquia e chama-se Izmir, era uma cidade onde era muito difícil ser cristão. Agora a pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo é: qual seria a minha atitude vivendo numa cidade como essa? Qual seria a minha atitude vivendo numa cidade que só o fato de eu ser cristão já me faz ser perseguido, não ter emprego e as minhas coisas serem saqueadas? Talvez alguém diga assim: pastor, ainda bem que aqui não tem isso. E eu digo: por enquanto. Eu não sei quais são os rumos que o nosso país vai tomar, irmãos. Eu não sei. Eu não sei qual é a ideologia que esse país vai seguir. Eu não sei se essas mudanças políticas que estamos vendo, essa entrada de cubanos e tantas outras coisas que estão acontecendo, eu não sei se essa inferência, essa ingerência toda em relação à questão da homofobia, em que a gente agora é acusado de ser homofóbico simplesmente porque quer que as pessoas tenham relacionamento de homem com mulher, mulher com homem. E a gente quer que os nossos filhos casem e tenham filhos, e que as nossas filhas se casem com homens de bem e tenham os filhos. Então a gente agora passou a ser homofóbico, mesmo sem a gente maltratar uma pessoa que tem uma inclinação sexual diferente, mesmo sem xingar essa pessoa, mesmo sem fazer piada nela, só o fato de você discordar do posicionamento, você é homofóbico. E agora a gente vê um empurrão de pensamentos: aborto, homofobia, o dinheiro público sendo usado para fazer propagação do pecado. São milhões que são gastos com passeata gay nesse país. Milhões, irmãos, milhões. O dinheiro público financia um posicionamento pessoal. Até que ponto é justo? Eu não acho que o dinheiro público deve bancar nem marcha para Jesus. Eu acho que a igreja tem que se unir e fazer a obra dela. O Estado tem que servir a todos. O Estado não tem que ser laico. O Estado não tem que favorecer nem evangélico nem ninguém. Para onde está caminhando o nosso país? Será que um dia, se eu falar isso que eu estou falando agora, eu vou ser preso? Você acha impossível? Querido, acho que está chegando um tempo que quem é vai ter que provar que é. E quem diz que é, provavelmente vai espirrar daqui. Provavelmente não vai estar mais aqui no domingo de manhã, porque quando foi confrontado e teve que decidir a quem serve e para quem vai viver, decidiu não correr riscos. Se você duvida que isso possa acontecer, então, irmão, bota teu joelho no chão e ore. As coisas são muito rápidas hoje. Um bilionário, famoso no mundo inteiro por ter bilhões, fica pobre em um ano. Está acontecendo aí. Está acontecendo aí. A mudança social, a mudança econômica é muito rápida. Agora o texto diz assim, no versículo 8: essas coisas diz o primeiro e o último. O que quer dizer isso, gente? Primeira coisa, numa cidade tão importante, a luta pelo poder é muito grande. E aí, Deus fala assim: Jesus é o primeiro e o último. Ou seja, gente, vocês estão brigando aí? Vocês não briguem não. Gente, vocês estão sendo humilhados aí? Não esquenta a cabeça não. O poder desse mundo não vale nada. Ele é o primeiro e o último.
Ele é que tem poder. A segunda coisa que esse texto está dizendo é o seguinte: Ele é o primeiro e o último. Na tua caminhada, você pode enfrentar lutas, dificuldades, situações muito difíceis, mas não se esqueça, Ele está contigo desde o início, e quando chegar no fim, Ele vai estar contigo, Ele não vai te abandonar, Ele é o primeiro e o último, Ele vai até o fim contigo. Mas Ele diz mais, Ele vai dizer, aquele que esteve morto e tornou a viver. É impressionante como a revelação bíblica tem a ver com conhecimento também da história. A cidade de Esmirna, no ano 600 a.C., ela foi completamente destruída, ela foi invadida, ela se tornou um lugarejozinho furreca. 400 anos depois, ela foi reedificada, e se tornou essa cidade tão linda, tão chamativa. Quando João está dizendo, olha, ele esteve morto e reviveu, ele está dizendo assim, olha para a história de vocês, sempre que olharem para a história de vocês, lembrem-se que Jesus Cristo é igualzinho à história dele. Ele também esteve morto e reviveu. Vocês estavam mortos e reviveram. Olhe para Esmirna e lembre que Ele vivo está. Ah, meus amados irmãos, quanta coisa interessante nesse texto, quanta coisa chamativa nesse texto. Mas essa crueldade da cidade, essa perseguição, tem um episódio que é o mais marcante de todos. Câmeras em mim. Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna. Os judeus pressionam as autoridades, se unem com os pagãos, e sabe o que eles conseguem? Eles conseguem que as autoridades chamem Policarpo, para que Policarpo seja desafiado em plena arena. Colocam Policarpo na arena e o procônsul diz, Policarpo, quero te falar uma coisa, se você negar a Jesus, então você terá vida, mas se você não negar a Jesus, não abandonar, não dizer que você não está mais vivendo esses princípios do cristianismo, você corre risco de vida. E Policarpo vai dizer assim, já tem 86 anos que eu busco, e ele nunca me traiu, como poderia eu traí-lo agora? O procônsul fica indignado e fala assim, pois bem, eu quero te falar que se você não abrir mão de Jesus, nós vamos te queimar agora, nós vamos botar fogo em você agora. Sabe o que Policarpo diz? Ameaça-me com um fogo que queima durante um pouco de tempo, e em seguida se extingue, porque não conhece o fogo que espera os ímpios no juízo vindouro e na condenação eterna. Que esperas? Faz o que tens pensado a fazer. Ele não sabia que Policarpo havia tido um sonho, e nesse sonho Deus mostrava para ele um travesseiro pegando fogo e queimando a Policarpo. Policarpo entende que o seu destino é morrer queimado pela fé e ser uma chama viva do Evangelho até os dias de hoje. Eles começam a trazer as madeiras, e aí eles vão tentar agora pregar Policarpo para ele não fugir. Ele fala assim, vocês não precisam me prender. Se o meu destino é morrer queimado por amor a Jesus, eu estou disposto, daqui não sairei. Eles não prendem Policarpo, até o fogo. Diz a história, que o fogo começa a queimar, mas não queima o corpo de Policarpo. Durante algum tempo Policarpo está ali, as chamas ao redor, e Policarpo inteiro, completo, sem qualquer sinal de dor. As pessoas ficam assustadas, o que é isso? É a glória do Senhor. E aí, meus irmãos, lá pelas tantas vem alguém com uma espada, fere Policarpo, e finalmente as chamas consomem o seu corpo, e ele se torna não apenas um chamariz, não apenas uma labareda, mas se torna um farol de fé para a nossa vida. Ah, meus amados irmãos, não é fácil ser cristão não. Os judeus metidinhos, nós somos religiosos,
O texto vai dizer assim: se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Porque o judeu, ele tinha o costume de sempre falar assim: nós somos a Assembleia do Senhor. E a palavra está dizendo: vocês são a sinagoga de Satanás. Não judeus, aqueles ali. Não todo judeu, aqueles ali que queimavam uma pessoa por causa da sua fé. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês hoje é que evangelho envolve sofrimento. Evangelho envolve perseguição. Se ninguém te persegue e você não tem sofrimento nenhum vivendo o evangelho, quero te falar uma coisa: alguma coisa está errada na tua vida. Agora, eu não vou sair por aí falando assim: eu quero sofrimento. Sofrimento é ruim, hein? Ou então fazer aquela oração: Senhor, quero sofrer para tu. Quero sofrer. É ruim que eu faça oração. Sem orar já vem. Eu não vou orar isso não. Eu falo: Senhor, eu quero estar na tua presença, fazer a tua obra. Agora o sofrimento vem, irmão, faz parte. Faz parte. Pastor, mas não devia fazer parte, pastor, porque nós somos filhos do Eterno. Entenda uma coisa: quando o ímpio sofre e você sofre, mas a sua reação é diferente, é que você mostra a glória de Deus. Ele sofre e se descabela, você sofre e mostra paz. Ele sofre uma ofensa e dá um tiro, você sofre uma ofensa e dá um tiro de amor. Ele sofre e tenta arrumar dinheiro fácil, de forma fraudulenta, você passa o perrengue, mas é íntegro e vai até o fim. Ele se descabela para ir atrás da bênção, e as pessoas olham para você e veem que a bênção te acompanha. É assim que a gente revela a glória de Deus, faz parte da vida, irmãos. Agora, queridos, como agir no meio da perseguição e do sofrimento? É o que esse texto nos revela. E a primeira coisa que esse texto mostra para a gente é que, para agir no meio do sofrimento e perseguição sabiamente, você não deve considerar que todo sofrimento é fruto de algo errado em sua vida. Muita gente fala: estou sofrendo, o que eu fiz de errado? Ou então, estou sofrendo, poxa Deus, não estou fazendo nada errado, por que eu estou sofrendo? Querido, pare de associar sofrimento com pecado. O versículo 9 vai dizer um monte de coisa sobre Esmirna, mas não fala de nenhum pecado de Esmirna. As 7 cartas às igrejas da Ásia relatam muitos pecados da igreja, erros da igreja. Esmirna em nenhum momento é rechaçada, em nenhum momento é acusada, em nenhum momento Deus revela seu pecado, simplesmente diz: vocês estão sofrendo, né? Ele vai dizer no versículo 9, de forma muito clara: conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Nos sentir culpados por todo o sofrimento em nossas vidas e na vida daqueles que amamos é um grave erro. Se revoltar contra Deus: como é que Deus permitiu esse sofrimento na vida do meu filho? É uma burrice, isso faz parte da vida. A diferença é com quem estamos no sofrimento e não se o sofrimento está ou não conosco. A diferença é se estamos preparados para vencer o sofrimento pela fé ou se vamos nos desesperar porque não alcançamos mais esperança. Queridos irmãos, ir ao cárcere, como o texto vai dizer, vocês serão levados ao cárcere, pode parecer uma coisa tranquila, porque ir para o cárcere é melhor que morrer. Querido, ir para o cárcere naquela época era simplesmente uma antessala da morte. Não tem tratamento, não tem aconchego, não tem aquecimento, não tem alimentação direita. Muitas pessoas morriam de fome nas cadeias, pessoas morriam de pneumonia nas cadeias, pessoas morriam tossindo nas cadeias as madrugadas inteiras, tuberculosas e passando doença um para o outro. Ir para uma prisão, e fala que 10 dias, nós não podemos associar que seja 10 dias exatos, por um tempo curto eles estariam numa cadeia. Queridos, é uma pré-morte. Mas isso não era por causa do pecado, não. E vai dizer assim:
sei da tua tribulação e da tua pobreza. Porque eles eram pobres, porque muitas pessoas simples, escravos, se convertiam, e também porque aqueles que se convertiam, que tinham mais posses, por serem perseguidos, seus bens eram tomados, confiscados. A igreja era uma igreja de pessoas, humanamente falando, pobres, mas espiritualmente falando, cheias da presença do Senhor. Querido, um servo do Senhor foi demitido, e aí os cunhados dele, que não eram evangélicos, não eram crentes, falaram assim: olha aí, ó, fulano aí se ferrou, foi demitido, e a gente está aí, ó, bem. Aquele irmão, porque foi demitido, ele montou um negocinho. Aí o negocinho que ele montou, pequenininho, começou a dar certo, começou a avançar, e o negocinho foi virando um negócio, e o negócio foi virando um negoção, e daqui a pouco um negoçãozão, e foi avançando. Aí os cunhados falaram: rapaz, esse cara nasceu virado para a lua mesmo, hein? E ele pôde dizer: não, o meu coração é que está voltado para o Deus Todo-Poderoso. Nunca ele montaria um negócio se não fosse o sofrimento da decepção de ser demitido. Ser demitido não é gostoso, não. Eu não sei o que é isso, nunca aconteceu. Por favor, irmãos, por favor, me perdoem, não deixe isso acontecer comigo. Seria muito triste na minha carreira. Não é bom, não. Mas muita gente, porque foi demitida, deu um voo que nunca daria, e Deus usou aquele sofrimento, aquele dano, para te levar a um voo maior. Não considere que todo sofrimento é fruto de algo errado em sua vida. Segundo, como agir no sofrimento da perseguição? Não ataque pessoas, entenda o que realmente está por detrás de seu sofrimento. O versículo 10 vai dizer assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quem quer lançar na prisão? Quem quer lançar na prisão? Os crentes? O diabo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O diabo ia vir: eu sou o diabo, vem cá, vou botar na prisão. É o diabo, os demônios tudo pegando o pessoal, botando algema e levando. Como é que o diabo faria isso? Quem que viria prender esse povo? Soldados, pessoas do povo, autoridades. Ou seja, o diabo se utilizaria de pessoas para providenciar o mal. Sabe o que o texto está dizendo? Que quem está por detrás disso é o diabo. Então, querido, não adianta na hora do sofrimento você atacar pessoas. Entenda o que realmente está por detrás do seu sofrimento. Tem uma investida de Satanás. Não jogue fora as pessoas, não arrume mais inimizades. Muita gente é usada pelo diabo e nem sabe. Muita gente é usada pelo diabo achando que está abafando, fazendo uma coisa linda. Nós precisamos ter percepção espiritual. O diabo está agindo, mas você não. Quando o diabo quer arrebentar com você, você fala assim: essa pessoa aqui. Aí você xinga, você briga, você fala mal da pessoa. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo é um subalternozinho de Deus. Ué, pastor, como assim? Não lembra de Jó? Ele falou com Deus: eu vou arrebentar com Jó. Aí Deus fala assim: vai lá, ô bobalhão, vai lá, persegue o Jó mesmo, tira as coisas do Jó, porque eu vou dar uma lição para todo mundo. O povo lá na Central da Barra e pela televisão vai ouvir da glória da minha presença na vida de Jó, porque você, ô bobalhão, estou usando mais uma vez. Até o diabo está a serviço de Deus, quando Deus quer abençoar um servo dele. Ele não vai além do que Deus permita na sua vida. Você tem o selo do Espírito Santo. Meus amados irmãos, não ataque pessoas. Eu já contei aqui como que eu era perseguido no trabalho. Chegava na minha mesa, aí tinha a foto da moça lá de biquíni lá. Aí, José não gosta não. Mal sabia eles. Eu gostava tanto, só tinha um problema.
Só tinha problema, uma solução. Eu gostava mais de Deus do que da minha carne. E eu não queria pecar, só isso, só isso. Fiz uma escolha. Queria casar virgem, só isso. Decidi. Nem todo mundo consegue, eu não vou jogar pedra em ninguém, mas eu queria e eu consegui, glória a Deus. Qual o problema? Às vezes, estava aquela conversinha assim no restaurante, aí um puxava um assunto da mulher, não, aquela mulher, tal, eu estou ali almoçando, não posso largar comida, né? Chique cheira pequeno, irmão, não pode dar mole não. Aí estou ali almoçando, tal. Aí sempre um bobalhão falava, pena que o Josué não é chegado. Eu tenho que ouvir isso. Tem que ouvir. Quanta perseguição, quanta conversa fiada. Até mulher falou gracinha para mim. Tal. O Josué é meio padreco. Mexendo com o meu orgulho, né? Meio padreco. Eu falei, essa freira eu não quero não. Opção, chacota, conversa e tal, as pessoas falando que você é bobo, que você é otário, que você não sei o que lá. Mas hoje eu tenho uma família de fé, você. E hoje eu posso levantar a cabeça e andar de cabeça erguida. E tem uma moça aqui na igreja, ela se tornou membro hoje, eu acho. Que ela trabalha numa empresa. E o chefe dela nessa empresa trabalhou comigo. Aqui, ó. E um dia eu dei um testemunho aqui na igreja, falando de quando eu era analista de sistemas e tudo, e ela estava aqui, posso falar, né, filha? Já estou falando. Aí ela falou assim, será que esse cara largou isso mesmo? Ela duvidou, não foi, Silvana? Ela me contou, falou, o que é isso? O que é isso? Aí ela foi para o trabalho dela. Chegou no trabalho dela, o chefe dela lá, o gerentão lá da empresa lá, de alguma maneira ficou sabendo, né, que ela estava frequentando a igreja aqui, e aí ele foi e contou uma história para ela. Não foi isso, Silvana? Você me contou mais ou menos assim? Uns detalhes ou outro eu não sei. Foi mais ou menos isso, eu não sei os detalhes todos não. E esse camarada, então pôde testemunhar. E aí aquilo fortaleceu a fé dela. Ela me disse, pastor, quando eu vi ele falando, e ele é uma pessoa assim que eu quero trazer para a igreja, porque ele tal, e falando aquilo me chamou a atenção, querido. Ele era um que me encarnava muito. Mas hoje ele está evangelizando. Ele não é da igreja não, mas ele está falando bem da igreja, está falando bem do pastor, está dizendo, tem gente séria no reino de Deus. Vale a pena, não vale, irmão? Vale a pena. Está aqui um fruto. Está aqui um fruto. Você semeia, você vai colher, irmão. Meus amados irmãos, em terceiro lugar, no meio do sofrimento, da perseguição, nunca pense que Deus o ignorou, porque sua oração ainda não foi respondida. Versículo 9 vai dizer claramente, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O texto diz assim, olha aqui, sei da tua tribulação e já estou te tirando. Não fala isso não. Sei da tua pobreza e já estou mandando agora uma reunião da prosperidade para vocês saírem dessa. E vai ter uma fogueira. E vai ter um óleo de Israel, e vocês vão sair de lá para ser rico. Não disse isso não, disse eu sei. E aí Senhor? Não, eu sei. Mas o Senhor vai fazer alguma coisa? Eu sei. Meus amados irmãos, uma igreja fiel tinha que passar por aquilo. Nós não sabemos, mas provavelmente Esmirna era tão fiel a Deus por causa do sofrimento que vivia. Esmirna era tão próximo do Senhor, porque não tinha mais aonde se amparar. Ou eu dependo de Deus, ou eu não consigo mais existir. O sofrimento tem essa capacidade de fazer a gente entender os planos do Senhor.
O sofrimento tem essa capacidade de levar a gente a entender que toda a glória do mundo, os carros do mundo, as motos do mundo, os barcos do mundo, os terrenos do mundo, não são suficientes para trazer paz real ao coração e caráter à vida de um filho. Ah, meus amados irmãos, Paulo tinha um espinho na carne, não tinha? Ele orou, não orou? E Paulo era fera na oração, não era? Ele fala, Senhor, me livra desse negócio. O que Deus falou para ele? Vou tirar não, mas minha graça te basta. Eu vou te ajudar, mas vai continuar aí o espinho na carne. Meus amados, Deus tinha um plano na vida de Paulo, e esse espinho era a única garantia que Deus tinha daquele propósito se cumprir. Muitas vezes um sofrimento na sua vida é a única chance de Deus te trazer para o eixo a cada momento. É a tua âncora, para o barco da tua vida não ir longe. Ele está aqui, ele está sempre voltando para o eixo. Se formos fiéis, em meio ao tempo em que parece que Deus se calou, teremos um dia uma linda história do que Deus revelou pelo seu silêncio. Adoramos quando Deus fala sim, odiamos quando Deus fala não, mas infelizmente desistimos quando Ele fala espera. E Deus gosta de falar espera, porque quando Deus fala espera, Ele está desenvolvendo na gente o quê? A confiança, a fé. Mas o nosso imediatismo diz, é sim ou é não, Senhor, resolve logo, não estou com tempo não. E quando Ele fala não, a gente fica chateado. Falou sim, a gente fala, Deus, vale a pena. Mas se Ele falar espera, querido. Em quarto lugar, no meio do sofrimento e perseguição, repense sua visão do que é ser rico. Repense sua visão do que é ser rico. O texto vai dizer, sei da tua pobreza, mas és rico. Mas és rico. Eu fico pensando assim, quantas pessoas que vivem para ganhar dinheiro. Vivem para ganhar dinheiro. Pastor, estou com 50 apartamentos. Falei, como é que você vai viver nos 50? Como? Só se te cortar em picadinho, Jack Estripador aí. Botou um pedacinho em cada um. Mas a minha vontade é ter 50 apartamentos, que eu quero ter prosperidade. Querido, olha só, eu não tenho nada contra você ter bens. Esse não é o problema. O problema é que esse povo aqui era pobre, mas era rico. O problema é você ser rico, mas ser pobre. Esse povo que era pobre financeiramente, ouviu que era rico. Tinha experiência com Deus, suportava o sofrimento com Deus, não abria a mão da aliança com Deus. Agora você fica aí comprando um monte de imóvel, comprando um monte de coisa bonita, um monte de relógio caro, você bota no braço, o pessoal ainda fica achando que é falsificado, bem feito. Bem feito, eu duvido logo, já vou te falando. Pastor, estou com Rolex, em Rolex. E você aí se achando, aí, quando você morre, os filhos brigam bonito, porque você ensinou um sistema de economia acima do caráter, de economia acima da fé. Então os seus filhos vão seguir o seu exemplo, eles vão cair no pau, vão parar de se falar, vai ser uma beleza, porque eles vão seguir o sistema que você implantou. Bens, 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 querido. Rico é quem sabe que o que tem na mão é para a riqueza do reino de Deus. Eu não sou contra você ter as coisas não. Agora você pão duro no dízimo, você está de brincadeira comigo. Não, eu não dou o dízimo não, pastor. Você não dá, mas você viaja? Eu viajo. Então você não pode dar o dízimo, mas viajar você pode. Você não dá o dízimo? Não, não dou dízimo não, pastor. Eu tenho dificuldade. Deus sabe que eu tenho dificuldade. Deus sabe. Com certeza Deus sabe, você tem toda a razão. Mas você não deixa de ir no cinema. Você não deixa de botar uma roupa bonita aí. Perfume francês, irmão. Com o dinheiro de Jesus, parabéns.
Amados irmãos, é assim. Quando a gente não é dizimista e quando a gente tem a dificuldade de ofertar, a gente é pobre. Mas não é que a gente é pobre de dinheiro, não, a gente é pobre de espírito mesmo. E vai chegar um tempo em que quem é, vai ter que provar que é. E se comportando desse jeito, talvez chegando lá, você não consiga dizer que quer ser, pelo menos. Está na hora da gente tomar posição aqui. Essa mensagem é para a sua vida. Que você possa ouvir da boca do próprio Deus, dizendo, você é rico. Não porque você é cheio de imóveis, não porque você é cheio de carros, de motos, de relógios. Não, rico porque você tem paixão por Deus, comunhão com Deus, e está disposto a passar qualquer coisa pelo nome do Senhor. Um rico lá em Lucas 12 disse, vou derribar meus celeiros, fazer outros maiores, e então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga, regala-te. O que ele ouviu do Senhor? Louco, esta noite pedirão tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Queridos, Zaqueu, quando se converteu, pegou metade dos bens e distribuiu para os pobres. Zaqueu, quando se converteu, começou a pagar cada pessoa que devia. Deixa eu te falar, quando a gente é convertido mesmo, o amor ao dinheiro não pode estar na nossa vida, irmão. Se você é uma pessoa muito apegada a dinheiro, deixa eu te falar, você é convertido mesmo? Você é convertido? Ou você é convencido? Ou a igreja é legal? Ou o ambiente é maneiro? Ou eu vou aqui porque o pastor faz uma palestra, né? Não é pregação, é palestra para você. E aí pronto, a palestra de graça. Eu fui numa lá que eu paguei um dinheirão para ouvir o Valdez, ou o Godri, ou o Bernardinho, então eu vou na igreja que eu ouço uma, não é do mesmo nível não, mas pelo menos aprendo alguma coisinha para usar com os meus funcionários e motivá-los. Amados irmãos, a condição da igreja de Esmirna, financeira, não tinha nada a ver com a condição dela espiritual. Espiritualmente eles eram ricos, ricos demais. Em quinto lugar, na hora do sofrimento, da tribulação, é preciso se identificar que se o seu sofrimento é por amor a Cristo, você deve prosseguir, porque a recompensa é maior. Se o seu sofrimento é por causa de pecado, para com o pecado. Mas se o seu sofrimento é por causa de amor a Jesus, esquenta não, prossiga, porque a recompensa é muito maior. Olha o que o texto vai dizer, ele é o primeiro e o último, e vai dizer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está dizendo, olha, seja fiel, ainda que tenha que morrer, povo de Esmirna, não esquentem a cabeça, e vocês vão ganhar a coroa da vida. Coroa, uma coroa de ramos, era usada para muita coisa no Novo Testamento. Muitas circunstâncias se usava a coroa. Agora, a coisa mais comum era se lembrar da coroa como sendo a medalha de alguém que participava de uma competição. Quando a pessoa competia, em vez de ganhar uma medalha que nem hoje, eles ganhavam uma coroa de louros, e o campeão tinha aquela coroa. Então ele está dizendo, olha, ainda que vocês tenham que morrer, e ser queimados pelo meu nome, e ser injuriados, e perder dinheiro pelo meu nome, não esquenta não, porque vocês vão ganhar a coroa da vida, ou seja, pode até morrer, mas vai viver. O problema é viver e depois morrer, morrer espiritualmente, morrer e ir para o inferno, não ter Jesus na vida, não ter relacionamento com Ele. Gente, quem ama Jesus quer se relacionar. Eu amo meus filhos, eu amo minha mulher, eu tenho que me relacionar, eu não posso não. A Bianca fala, quando eu viajo eu fico tão bonzinho, porque a gente morre de saudade. Está no aeroporto, você está ligando, estou aqui no aeroporto, já você vai ficar 2, 3 dias fora, já fica preocupado, amor, tal, ela fala, pronto, olha o efeito da viagem, olha o efeito da viagem. Meus amados irmãos, quantas vezes a gente não entende isso? Sabe o nosso problema? Queremos a coroa de ouro, sem provar a coroa de espinhos.
Jesus provou da coroa de espinhos, e por isso, hoje, está coroado de glória no céu, e vai voltar para levar a sua igreja. Um homem na Europa, estou finalizando agora aqui, um homem na Europa faleceu, e aí chegaram lá na casinha dele lá, e falaram assim: poxa, ele só tem uma esteira para dormir, só tem uma mesa, e a cadeira dele é um caixote, e mais umas coisas na cozinha. Puxa vida, que simplicidade a vida desse homem. Quando reviraram o caixote, viram que o caixote que ele sentava tinha um monte de cartas. Ao ler as cartas, descobriram que aquele homem havia recebido uma grande fortuna como herança. Mas ele havia decidido, através daquele dinheiro, sustentar missionários em toda parte do mundo. Ele se correspondia com aqueles missionários. E as cartas ali tinham um relato de pessoas que estavam fazendo uma grande obra, através daquele homem que dormia numa esteira, sentava num caixote. Seu banco, um caixote. Sua cama, uma esteira. Seu impacto por todo mundo. Meus amados irmãos, quantos de nós aqui queremos efetivamente viver o Evangelho no sofrimento e na tribulação e na perseguição, e dar glória em todo o tempo, e louvar a Deus em todo o tempo, e engrandecer a Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias? Termino com uma frase de William Barclay. Ele diz: é possível que nesta vida a lealdade a Cristo também ponha sobre a cabeça do cristão uma coroa de espinhos, mas na vida vindoura não há dúvida que levará a coroa de glória. Eu fico imaginando você passando pelo sofrimento, pela luta, mas firme com Deus, e aí você morre, e você chega no céu, e quando você chega no céu, você chega lá e fala: ô Deus, pô, não foi fácil não, hein Deus? Deus de camisa azul do Brasil aqui, ó Deus, passei cada uma lá, que dificuldade, Deus. Poxa, parecia até que o Senhor tinha esquecido de mim. Mas olha, Deus, eu tentei ser fiel, eu tentei fugir do pecado e levar as pessoas a Jesus, e me unir com meus irmãos na minha igreja, porque a palavra diz que eu devo ter comunhão com os irmãos, partir do pão, a comunhão no trabalho, e servir uns aos outros. Eu tentei fazer isso. Eu fico imaginando Jesus falando: pois é, filho, você passou por aquilo tudo, eu estava vendo todo o tempo, em nenhum momento eu esqueci de você. Eu sei que você passou por isso tudo, mas eu tenho um presente para você. Toma a coroa da vida. Tome a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que você não desista, meu irmão. Que você viva o reino em excelência. Santo Deus, leva-nos agora debaixo da Tua graça, do Teu poder. Leva-nos agora debaixo da Tua proteção. E leva-nos agora numa convicção muito grande, de que a nossa vida será testemunho fiel do Teu poder, de que a nossa vida será testemunho fiel do Teu amor, e de que nenhuma circunstância dessa vida vai roubar de nós a experiência de dar o nosso melhor ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Manda as Suas bênçãos, manda o Teu mover, manda, Deus, bênção material, emocional, familiar, espiritual sobre o Teu povo, mas manda principalmente sobre nós a convicção de quem somos e a quem servimos, pelo nome de Jesus, amém. Dê um abraço no seu irmão, vá em paz, amém.